Café com aposta chegando para a rodada de final de semana de Premier League. A gente já fala de Palace e City. E aí essa semana, aí no meio da semana, tivemos a vitória do Arsenal, vitória do Liverpool, vitória do City. Nenhum entrou na lista, os três listados aqui como extremamente prováveis, os três bateram e ainda bateu gols lá, acho que no Liverpool, no City, né? No Arsenal eu não lembro se bateu, mas dá pra gente olhar aqui, ó, só clicar aqui, não bateu o 2,5 no Arsenal, bateu no Liverpool e no City, certo? Eu tinha deixado separado o Lei Chelsea, e ó, ele vai entrar na nossa lista como um head, mas foi disparado o melhor green que eu tive no ano. Eu consegui pegar o Lei Chelsea no 2-0 pro Chelsea, fechei o Lei Chelsea no empate do United, voltei no Lei Chelsea antes do terceiro gol, peguei o terceiro gol, consegui aí o Lei Chelsea, fiquei no Back United, certo? Então, consegui o green no Lei Chelsea no 2-0, consegui o green no 3-2, quando com o United na frente, fiquei no Back United, foi corrigindo, foi me pagando, encerrei perto do final e aí eu fiz um negócio que a gente sempre faz em live, que é inverte um pouco, né? Pega um pouco do lucro, não é nem da stake, é um pouco do lucro que a gente fez no Back United, no Lei Chelsea, o que você quiser chamar aí, e inverte a mão, joga lá no Lei United. E aí de novo bate. Cara, foi maravilhoso, foi sensacional, um excelente jogo e uma gigantesca pipocada do United. Teremos então agora, nesse final de semana, aí o Crystal Palace recebendo o Manchester City. Odd do Manchester City a 1,34, tá? Odd do City a 1,34. Se fosse um pouquinho mais alto, em casa, a gente entraria nesse daí. Fora de casa contra o Palace, não que o Palace vai oferecer muito risco, o Palace tá ali ó, na 14ª posição, não vai cair, tá? Não vai classificar para absolutamente nada, tá num race aí de 4 jogos sem vitórias, mas vai que a gente pensa num back City aí, sai o empate, coisa do tipo. Acho difícil, é bem provável que a gente vê um City atropelar mais uma vez, né? Se conseguiu atropelar o Aston Villa, mas aparentemente fora de casa o City muitas vezes, principalmente contra esses times mais under, parece que sofre um pouco. E o Palace é um time bem under, tá? Outro detalhe aqui para tomar cuidado, não vou nem olhar ali, mas cuidado em gols, porque o Palace, sendo um time bem under, e o City, talvez, com a vantagem, se o City quiser administrar o jogo, dificilmente a gente vai ver sair mais do que 2 gols nessa partida. Um 2-0 City completamente provável, não bateria o over 2,5 e bateria o back. No live o back faz total sentido, só não vai entrar na nossa lista aqui por conta desse 1,34, City ainda brigando ali no campeonato e tá com os mesmos jogos, né? Mesmo número de jogos de Liverpool e Arsenal, precisa da vitória, uma provável vitória do City aqui, é bem interessante, até porque os jogos de Liverpool, que é contra o United, é um pouquinho, vamos falar assim, um grauzinho mais difícil, e o Arsenal contra o Brighton não é tão mais difícil, é fora de casa, quase o mesmo nível de enfrentamento ali do City, né? A gente pode acabar tendo aqui, no final dessa rodada, um novo líder no campeonato. Vamos ver. Depois do jogo Palace e City, teremos às 11 horas da manhã o Aston Villa recebendo o Brentford. Martinez talvez não joga, Ramsey talvez não joga, o Watkins está fora, Mings está fora, os desfalques aí do nosso querido Aston Villa enfrentando um Brentford que tá problemático, né? Olha quanto jogo sem vencer. O detalhe que me chama a atenção para essa partida, a odd do Aston Villa é uma odd que dá pra gente trabalhar sim no pré-live, né? O Brentford tá ali na 15ª colocação, tem alguns pontinhos de vantagem, vai, em relação ao Luton, primeiro na zona de rebaixamento. Mas se a gente olhar aqui, eu quero um race fora de casa do Brentford. Olha isso, é uma vitória em 5 jogos, essa vitória contra o Wolves. Se a gente pegar 10 jogos aqui do Brentford, é o pior do campeonato, o pior visitante do campeonato. Nos últimos 10 jogos fora de casa, o Brentford tem apenas uma vitória. E aí, olhando a parte de classificação do campeonato, a gente vê que o Aston Villa está à frente do Tottenham, porém com um jogo a mais. Então, se o Aston Villa quer Champions League,
precisa muito vencer. E para eles vencerem, nada melhor do que um adversário como o Brentford, que vem numa fase horrorosa. Além do Aston Villa jogar em casa, o Aston Villa tem toda a chance de ditar o ritmo do jogo. O Brentford é um time que não consegue, nos últimos jogos, não tem conseguido ter posse de bola. Oportunidade boa para o Aston Villa ter essa posse de bola. O time que tem mais posse de bola tem mais chance de agredir. Essa odd 1,74, olha, me interessa muito, tá? 1,74 pro Villa, um back Villa em casa, buscando aí os 62 pontos, né? Buscando aí uma vitória. Pra mim faz muito sentido. Um Lei Brentford a 5 também não tá muito ruim. A gente viu que em 10 jogos seguidos fora de casa, o Brentford tem uma vitória apenas. Em 10 jogos, uma vitória apenas. Enfrentando o Aston Villa, que tá brigando por alguma coisa, e o Brentford, que, né, talvez é brigar para não cair, se é que ainda, né, chegaria lá, se é que Everton e Nottingham e o Luton também teriam força para ultrapassar. Então, assim, a situação aí do Aston Villa não é tão delicada. Dos outros duelos que vão acontecer no mesmo horário, a gente tem o Luton e o Burnham, lembrando que o Luton tá completamente remendado. Fulham e Newcastle, jogo que praticamente não vale nada pra ninguém ali mais, mas esse jogo aqui pode ser muito interessante, é o Everton enfrentando o Burnley. O Burnley ainda teria, eu acho que acaba caindo, tá? Mas ainda teria aí uma oportunidade, né? Dependendo de como se comportar nas próximas partidas, teria uma oportunidade de escapar do rebaixamento, algo do tipo. E o interessante é a forma recente do Burnley. Tá lá embaixo, mas dá uma olhada nisso aqui, ó. Burnley, nos últimos 12 jogos, apenas uma derrota. Tem 3 empates, ok, uma vitória, mas apenas uma derrota. Já o Everton não vence nos últimos 5 jogos. Tá em casa. Se a gente olha o Everton também não vence nos últimos 5 jogos em casa. Então o Everton também passando por uma fase terrível. Terrível. O problema é que é isso, né? Você vai ver o Burnley fora de casa também não vence em 5. Então assim, ó, 2 times lá da parte de baixo que estão brigando, que vão meio que pro desespero. O Everton ali com 26, um pouquinho longe da zona de rebaixamento. O Burnley praticamente enterrado lá embaixo, teria que tirar alguns coelhos da cartola para não cair. Porém, o que mais me chama a atenção é que a odd do Burnley é 5.4. O back no Burnley é 5.4. Faz 4 jogos que o Burnley não sabe o que é derrota. Né? Empata com o West Ham, perdeu do Bournemouth, empata com o West Ham, venceu o Brentford, empata com o Chelsea e empata com o Wolves, certo? Esses são os últimos 5 jogos aí do Burnley. Já o Everton tem o empate com o Brighton, o empate com o Newcastle, o resto é só derrota para o West Ham, para o United e para Bournemouth. Então assim, o Everton não vence, só perde ou empata. Já o Burnley tá 4 jogos aí sem perder. Um Lei Everton não faria um pouco de sentido aqui, dependendo de como for a partida. A gente precisa de uma posse de bola do Burnley. Pode ser que o Lei Everton seja interessante, tá? Pode ser. O retrospecto mostra aí que um Lei Everton é interessante. Eu vou colocar? Não vou, porque, né, os times lá de baixo, difícil querer confiar no Burnley, entendeu? Mais um de tantos duelos que podem definir a Premier League este ano. Teremos o Brighton recebendo o Arsenal. Brighton e Arsenal jogando a 1h30 da tarde. Esse jogo acontecerá depois do jogo do City ter sido decidido. Uma vitória do City deixaria o City com 70 pontos, ultrapassando o Arsenal. O Arsenal pode entrar em campo na 3ª colocação deste campeonato. Então uma vitória do Arsenal, mais uma vez, extremamente necessária. O Arsenal fora de casa é simplesmente o melhor visitante do campeonato, tá? Arsenal fora de casa tem ido super bem. Já o Brighton em casa tem apenas uma derrota no campeonato. Apenas uma derrota em todo o campeonato. O Brighton jogou muito bem lá no começo, né? Acabou perdendo um pouquinho de fôlego, mas apenas uma derrota. Se a gente olhar aqui outros times com números de derrotas igual ou menor, são os 3 do topo. Os 3, o Liverpool não perdeu em casa, o City não perdeu em casa, o Arsenal tem apenas uma derrota e o Brighton apenas uma derrota. Significa que o Brighton então não perde? Olha, significar que o Brighton não perde
acho que muita coisa, tá? Porém, significa que a gente vai ver um jogo um pouco difícil pro Arsenal. O que deixa um pouco mais tranquila a vida do Arsenal é que o Brighton também já não briga por mais nada, né? Não vai cair, não vai conseguir classificar para nenhum campeonato europeu, então talvez não exista tanta motivação assim dos jogadores. E aí eu acho que é importante a gente fazer uma análise de probabilidades, né? Então a gente vai estar falando de uma partida do Arsenal fora de casa, na qual talvez ele já seja o terceiro colocado do campeonato, tenha sido ultrapassado pelo City, já que o resultado mais provável lá é uma vitória do City. Sendo assim, fica ainda mais necessária essa vitória. O 1,65 do Arsenal não é ruim. 1,65 do Arsenal pode ser sim uma boa. Eu falei que o Brighton não perde em casa, tem apenas uma derrota. Porém, a forma recente dos times dita um pouquinho das coisas. Na forma recente, a gente tem aqui apenas o empate do Arsenal no clássico contra o City, e a forma recente do Brighton são 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Venceu apenas o Nottingham Forest. Perdeu para o Fulham, perdeu para o Liverpool, e aí em casa empata o Everton, e aí empatou também com o Brentford, só que aí é fora de casa. Em casa, o retrospecto dos caras é bom, mas enfrentando o Arsenal pode ser complicado. E essa história do Brighton jogar tão bem em casa pode complicar um pouco o cenário de gols. Se o primeiro gol demora um pouco a sair, essa odd do Arsenal vai sofrer uma correção, talvez não muito por ser o favorito, mas o 2,5 sim vai sofrer uma correção. E se a gente olhar Brighton e Arsenal, o over 2,5, ó, tá bem mais alto do que eu imaginava, hein? Achei que estaria em 1,40 e pouco, tá 1,70 e pouco o over 2,5, talvez aí o mercado já precificando a dificuldade do Arsenal de fazer este primeiro gol. Devido à necessidade do Arsenal, o back para mim faz um pouco mais sentido do que o 2,5, porque se o Arsenal chega a fazer 2-0, abre 2 gols de vantagem, o Brighton não vai fazer um esforço herculano para empatar essa partida, tá entendendo? Não vai mudar a vida dos caras. Não é igual o United, que foi buscar o empate depois da virada com o Chelsea, porque ainda tem uma talvez remota possibilidade de classificar para uma Europa League. O Brighton não tem nada para fazer mais. Então, para essa partida, eu até posso separar aqui um back Arsenal a 1,65, mas ó, sendo completamente honesto aqui, é assim, eu coloco ali, mas é quase que no limite, tá? Eu coloco, mas é quase no limite da crença, aí muito mais pela necessidade do Arsenal de tentar continuar na briga pelo campeonato do que achar que o Brighton vai fazer corpo mole e será atropelado. Não acho que será o caso, até imagino aí uma vitória do Arsenal por um gol apenas de diferença, né? Seja 1-0, seja 2-1, alguma coisa desse tipo aí. Não imagino a gente ver um atropelo como a gente viu em alguns outros jogos. Posso estar enganado, mas não imagino que a gente vai ver um atropelo. O próprio último jogo aí, né, contra o Luton, que tá lá embaixo, com o time todo remendado, foi só 2-0, acabou não sendo aquela goleada de 6, né, que eles fizeram um tempo atrás. E se o Arsenal joga sabendo já o resultado do jogo do City, o Liverpool joga no domingo sabendo o resultado tanto do City como do Arsenal. Domingo a gente pode ver aí o United recebendo o Liverpool, com o Liverpool empatado com o City com 70 pontos, talvez ultrapassado pelo Arsenal com 71, talvez a vida do Liverpool não esteja às mil maravilhas de estar em primeiro lugar como agora, né? Mas United, por mais que o United ele tá com 48 pontos, brigando para chegar no Tottenham, acho bem difícil, mas tá tentando encostar, tomou uma virada absurda depois de ter virado em cima do Chelsea, o jogo aí que foi o melhor jogo para mim do ano. O United não tem feito um bom campeonato, né? Uns tropeços meio absurdos, derrota pro Fulham em casa, né? Perdeu o clássico, ok, empatar com o Brentford, pô, fala sério, né? O jogo aqui, o gol foi aos 89, né? O gol foi aos 100 minutos, 89 foi a hora que eu mudei a mão ali, que eu inverti, que eu entrei no Lay United. E o gol saiu com o pênalti do Palmer ali aos 90 mais 10, na sequência aos 90 mais 11, a virada do Chelsea.
E aí, mais uma vez, o United com algumas possíveis ausências importantes, né? Casemiro e Varane, ausências muito importantes. Do lado do Liverpool ali, continua a saga de Alisson e Arnold, que acho que não jogam mais, né? Esse ano acho que não jogam. A odd do Liverpool é de 1,68. Pelo que apresentou o United no finalzinho da partida, na hora que o time se desmonta inteiro, esse 1,68 para o Liverpool talvez faça sentido. Lembrando que isso aqui é um dos maiores clássicos da história do futebol mundial, o principal clássico lá da Inglaterra. United e Liverpool, jogaço para o domingo de manhã. Olha, é bem difícil a gente pensar em algo que não seja a vitória do Liverpool, tá? Eu entendo que é um clássico, eu entendo que o United vai tentar aí, não tanto pela possível classificação para a Europa League, mas até para mostrar serviço, vamos falar assim, vai tentar parar o Liverpool, não deixar o Liverpool caminhar tranquilamente rumo ao título, mas o United não tem time, né? O United não consegue fazer um bom campeonato e o Liverpool tá há algum tempo ali brigando para levar essa taça no último ano do Klopp. Da mesma forma que o Arsenal, eu acabo colocando o Arsenal meio que no limite, né? Ele tava 1,68, já tá 1,67. Eu coloco o Liverpool meio que no limite também, assim. Não acredito nem que o Brighton é capaz de parar um Arsenal com a faca no dente, nem o United é capaz de parar o Liverpool com a faca no dente. Talvez aqui possa até ser um jogo para over 2,5, um jogo para over à frente. Se o United marca primeiro, o over à frente fica sensacional, fica muito bom para a gente pensar. Mas, em posição do Liverpool, quero este back. Mesma coisa lá, em posição do Arsenal, quero este back. Não pensaria muito nem num lay United, nem num lay Brighton, né? O United a 4.9, o Brighton a 5.8. Não pensaria tanto no lay, um pouco por conta da odd e a necessidade do outro lado. É tanta necessidade do outro lado que a gente acaba aí dando a confiança para os atacantes necessitados, vamos falar assim. E pra gente encerrar o final de semana de Premier League, teremos Tottenham recebendo o Nottingham Forest. O Tottenham ali na quinta colocação, vê o United tentando chegar sem conseguir, porém, dá para alcançar o Aston Villa. O Aston Villa está com um jogo a mais. A gente colocou um back Aston Villa contra o Brentford, mas vai que o Aston Villa tropeça lá. Uma vitória simples aqui, 1-0 do Tottenham, coloca o Tottenham na Premier League. Este ano, o Tottenham não disputou competições europeias. Pode ser que no próximo ano disputará, tudo indica que pelo menos na Europa League eles estão bem alinhados para isso ali na quinta colocação. Na capa do vídeo, na capa desse vídeo a gente tem o Rodri, um dos jogadores mais importantes do City, que provavelmente um dos melhores jogadores do mundo hoje, e o Son, o jogador mais importante aqui pro Tottenham. Eu falo que se o Son tá jogando bem, o Tottenham também vai bem. O Tottenham acabou empatando com o West Ham num jogo que o Tottenham fez a mesma coisa que acaba sempre fazendo, né? É bastante posse de bola, muitas chegadas próximas a área, mas não consegue jogar essa bola para dentro, não consegue de alguma forma empurrar a bola para dentro do gol. Fica ali sassaricando em volta, mas acaba não indo para cima, acaba não fazendo o seu gol. Não sei se a gente vai ver algo desse tipo de novo. Vale lembrar que o Nottingham Forest está ali embaixo, ó, lá embaixo, correndo um risco aí de ser ultrapassado pelo Luton. No caso de uma derrota aqui, uma vitória do Luton em casa contra o Brentford, jogaria o Nottingham Forest para parte de baixo, jogaria para a segunda divisão e aí o Luton escaparia. Venceu agora o Fulham, né? O Nottingham Forest não é bobo, mas o Tottenham jogando em casa, olha, até aqui, né? Se a gente olha o race recente em casa do Tottenham, tem apenas uma derrota ali pro Wolves, que também não poderia ter perdido, mas apenas uma derrota. Nos últimos 10, são 3 derrotas, é um pouco mais. E o Nottingham Forest fora de casa, 0 vitórias. Nos últimos 10, uma vitória. Por isso que eu vou te falar que dá pra pensar na vitória do Tottenham nessa partida. Dá pra pensar 1,40? A 1,40 não dá. A 1,40 não dá, mas dá pra pensar na vitória. Pode até acabar sendo aquela partida em que você faz a entrada no final do primeiro tempo ali, acaba pegando o golzinho, já sai fora e o Tottenham bobear, toma um empate, né? Mas não dá pra gente pensar
na lista. Se o Liverpool e o Arsenal, que são times que eu até mais confio, com odds melhores, eu fico em cima do muro, o Tottenham, por mais que eu confie, acho possível, não consigo colocar ele a 1.4 nessa lista. Se o Tottenham tivesse a odd do Everton de 1.7, eu pensaria em colocar aqui 1.6, né? Um pouquinho melhor daria pra gente pensar, mas a 1.4 eu acho muito baixo. O Tottenham é sim capaz de vencer, só que precisa achar uma forma de furar as defesas adversárias, coisa que não tem conseguido fazer. Diferente do jogo com Brighton e Arsenal, que o Brighton não tem pelo que jogar, o Nottingham Forest joga aí pela permanência, vamos dizer assim, na primeira divisão e pode fazer um jogo muito mais duro do que os outros adversários. E mais uma vez, é claro que todas essas odds estão no Bolsa de Aposta. Bolsa de Aposta é um excelente exchange para você trabalhar. Eu acabei passando rápido por cima assim, mas cara, Luton e Bournemouth pode ser um jogo interessante, tá? Do mesmo jeito que eu acho que o Everton e o Burnley pode ser interessante para achar alguma coisinha ali, o Luton e o Bournemouth pode ser interessante. Eu acabei não falando do Chelsea, né? O Chelsea tá 1,44 aí, fora de casa contra o último colocado. Pelo que jogou no finalzinho do jogo aí, às vezes faz sentido. Lá no Bolsa de Aposta você encontra, tá? Esse 1,44 do Chelsea. Vai que o Cole Palmer está mais uma vez voando. Bolsa de Aposta, um exchange. Se você ainda não criou sua conta, crie por lá. Bons greens para nós. Nos vemos na próxima.